Testemunho do ex-muçulmano Ramin Parsa, parte 2. Eu acessei a palavra Injil, que significa evangelho, porque eles ensinam que Moisés trouxe a Torá, Jesus trouxe a Injil e Maomé trouxe o Alcorão. E eu acessei a palavra Injil e apareceu a informação que o acesso a esse website era proibido. Eles bloqueiam o site, eles não querem que as pessoas ouçam o evangelho. E então eu fiquei no computador e graças a Deus a tecnologia é bom para alguma coisa. Eu usei o proxy para acessar e achei todos aqueles livros. Achei 4 evangelhos e me perguntei, por que eram 4? Porque pensei que seria só um. E eu vi 4 evangelhos, e vi o livro de Atos e Romanos, e 1 Coríntios, e pensei, quem são essas pessoas? Eu pensei que era um nome de pessoas, entende? Então eu comecei com os 4 evangelhos. Eu comecei lendo os 4 evangelhos, e lágrimas desciam dos meus olhos, eu chorava. Depois que eu fui salvo, eu conseguia comer, eu podia dormir como um bebê, e eu comecei a ler os evangelhos. Eu ia das 8 horas até algumas vezes à noite, lendo os evangelhos, sem parar. Until sometimes at evening, I would read the gospel. Eu estava lendo, estava tão envolvido e focado nisso, eu estava só lendo e lendo e lendo, e eu estava chorando. Então, por que esse livro devia ser ilegal? Não havia nada contra o governo. Na verdade, diz que devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não diz nada contra o governo. Diz que se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2 milhas. Diz, ame seu vizinho. É uma mensagem de redenção, ressurreição, vitória. Sabe? Porque no Alcorão, no Islã, são só imãs mortos. Alguém que foi morto por alguém, alguém morreu, esse é o túmulo de alguém. That's the shrine of so and so, and it's Esse é um mausoléu de alguém e é uma mensagem de derrota, destruição e morte. Mas quando você lê a Bíblia, os evangelhos, é a mensagem de que Jesus venceu a morte. Quando eu estava lendo o evangelho e eles mataram Jesus, eu fiquei chateado. Eles o mataram. Eu não podia acreditar que tinha acontecido. Eu tinha escutado que ele havia ressuscitado os mortos e eu acreditei nisso quando eu entreguei meu coração. Mas quando eles mataram Jesus, eu disse: eles não podem matá-lo. Eu disse: por que mataram ele? then I came forward that Mary went to the tomb. E eu avancei na leitura e li que Maria entrou no túmulo e o túmulo estava vazio. Aleluia! A Deus a glória, aleluia, porque o Senhor está vivo. Vocês sabem o que faz o cristianismo ser diferente de todas as outras religiões? O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. As outras religiões podem parecer boas e podem ser sofisticadas, mas quando você se aprofunda nelas, elas são todas vazias e sem poder. Mas Jesus venceu a morte. Aleluia! Aleluia! Hallelujah. Paul says, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe, eu não tenho mais medo da morte. Quando criança, eu disse que quando eu ia ao cemitério, eu via as pessoas serem enterradas
Eu tinha tanto medo. Mas agora que sou de Jesus, eu sei que a morte é só uma transição. Você só sai de você, desse corpo corrompido e entra na eternidade. Body and enter into eternity. Hallelujah, living with Jesus. Aleluia, vivendo com That's the Jesus. message of hope. Essa é a mensagem de esperança. Essa é a mensagem de esperança que carregamos dentro de nós e sabe que milhões de pessoas precisam dela. Então eu acessei os 4 evangelhos e comecei a lê-los, e mudou minha vida. Ele me lavou. Eu chorava lendo eles, e não eram lágrimas de decepção e de falta de esperança como antes, mas eram lágrimas de alegria e vitória. Not the tears of disappointment and hopelessness like before, but the tears of joy and victory. E eu disse, porque esse livro é considerado ilegal, todos deveriam conhecer isso. Então eu comecei a ir para a academia e eu fiz cópia dos 4 evangelhos em CDs. E comecei a ir para a academia e conversar com esse jovem, dizendo: Ei, esse é o Injil. Eu li e mudou a minha vida. Eu entreguei meu coração para Jesus. E outras pessoas ouviam a conversa e vinham pedir: Posso pegar um também? Eram jovens. 70% dos iranianos têm menos de 30 anos. Significa que de cada 100 pessoas, 70 têm menos de 30 anos, minha idade. Você pensa que eles não estão buscando esperança? Em Efésios capítulo 2 diz: Naquela época vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. E isso se refere a todos. Pessoas estão sem Deus e sem esperança nesse mundo. Não olhe para aquelas pessoas em Hollywood dançando e cantando. Elas tomam 10 a 20 pílulas para fazerem aquilo. E depois elas usam drogas e álcool para continuarem a viver. E depois acabam com as suas vidas se suicidando. Mas nós temos a verdadeira alegria do Senhor. Nós temos a verdadeira esperança da eternidade. Pedro disse: a esperança que não corrompe é a incorruptível esperança da vida eterna. Eu comecei a entregar os CDs para as pessoas. As pessoas estão com fome da palavra de Deus. Depois de 8 meses eu fui esfaqueado. Alguém me atacou com uma faca. Antes disso, o Senhor tinha me dito para deixar o país, mas eu não tinha dinheiro, não tinha passaporte. E um dia eu estava falando no orelhão, numa dessas cabines de rua, e esse homem me atacou com uma faca. Ele tinha uma barba comprida, ele me atacou com uma faca, me esfaqueou na cabeça, ele ia acertar o pescoço. E eu recuei, escorreguei e minha perna subiu e ele acertou minha perna. Fez uma ferida de uns 17 centímetros de profundidade na minha perna, muito profundo. Eu estava sangrando, o homem fugiu, eu fui levado ao hospital. Minha família processou o dono do carro porque alguém anotou a placa do carro. Algumas pessoas que estavam no local anotaram a placa do carro. Nós processamos o dono do carro e depois de um tempo eles arquivaram o caso. As autoridades disseram para não continuar o processo. Eles até tiraram o caso da corte. Eu sabia quando eu deixei o país. Eu tinha 19 anos, eu não tinha dinheiro, não tinha passaporte,
mas Deus me mandou ir embora. Você sabe de uma coisa? Eu não tinha o Antigo Testamento, eu não tinha a Bíblia toda, só tinha os 4 evangelhos. Mas quando o Senhor me mandou partir, mais à frente, quando eu li Gênesis 12, eu senti a mesma coisa que Deus falou para Abraão fazer. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei e te multiplicarei, e tu serás uma bênção. Eu senti exatamente a mesma coisa quando eu estava deixando as ruas que eu cresci. Eu sabia que eu não veria aquele lugar por muito tempo. Eu sabia. E eu não tinha dinheiro. Tinha $300. Era tudo que eu tinha. Eu coloquei algumas roupas na minha bolsa e fui embora. Ninguém sabia, até mesmo minha família. Eu fui até a fronteira e Deus me fez passar milagrosamente. Havia contrabandistas de pessoas para a Turquia. E eu entrei na Turquia. Eu não sabia onde ir. Ninguém estava me esperando. Ninguém viria me pegar. 19 anos, entrando num país estranho, com $300 no bolso. E você pode gastar $300 na Turquia em 3 noites, ou menos. Então, entrando nesse país, eles disseram: essa é a Turquia, anda. E eu entrei na Turquia e disse: ok, o que vou fazer agora? Eu fui milagrosamente conduzido até esse homem iraniano. E eu não falei para ele: eu sou um estrangeiro aqui, por favor me ajude, faça alguma coisa por mim. Eu perguntei para ele: você conhece Jesus? E ele disse: não, mas estou indo para uma igreja. Você gostaria de vir? E eu disse: sim. So he took me to this church. I saw from Então ele me levou até essa igreja. Pela primeira vez, eu vi uma igreja. Eu vi as pessoas adorando a Deus e louvando e cantando e clamando. Eu estava acostumado a ir à mesquita e chorar e lamentar e bater na minha cabeça e peito e lamentar, e as pessoas gritavam e choravam. Mas pela primeira vez eu vi as pessoas cantando de alegria e estavam felizes. E no final do culto, o pastor veio e me perguntou: qual a sua história? Como você veio parar aqui? E eu contei minha história. E ele disse: louvado seja Deus. Deus te chamou até aqui. Deus te ama. Eu fui morar com um rapaz da igreja. Ele me levou para sua casa. Aleluia, aleluia. Deus sabia. Eu estava com tanta paz no meu coração quando eu saí. Porque, sabe, o evangelho estava no meu computador, num CD. Eu não sabia como, eu não tinha como lê-lo. Então, eu anotei algumas escrituras no papel e coloquei no meu bolso. E eu tirava e lia no caminho até a Turquia e me encorajava. E eu dizia: Senhor, você me disse para fazer isso e eu creio em você. Aleluia. Então eu estava lá e estava tão ativo na igreja. Eu ia em todos os cultos, culto das mulheres, da juventude. Eu estava na porta da igreja. Tão ativo na igreja, a igreja tinha 50 membros, mas no tempo que eu saí, a igreja tinha 150 membros, todos ex-muçulmanos. Então nós crescemos e o Senhor multiplicou. A igreja era uma casa, então nós quebramos as paredes para abrir espaço para as pessoas.
E deixe-lhes dizer uma coisa: não é como aqui. Você liga o ar-condicionado, você liga o aquecedor quando está frio, bancos confortáveis, você tem carpete e limpam com aspirador de pó. Não, nós saímos para comprar carvão ou madeira para nos aquecer por 1 ou 2 horas, e quando acabava, não tinha o que fazer. Mas nós tínhamos tanta alegria, tanta esperança. Nós tínhamos reunião de oração todos os dias. Nós tínhamos estudo da Bíblia todos os dias. Íamos de casa em casa. Nós costumávamos andar e orar, orando na cidade, contra as potestades e principados, orando pela salvação das pessoas. E a igreja estava crescendo. Então eu estava lá e a igreja me falou que, porque eu era ilegal, se o governo me pegasse dentro da igreja, eles fechariam a igreja. E o governo só estava esperando uma desculpa para fechá-la. Então eles me pediram para ir para as Nações Unidas. Então eu fui num escritório da ONU e lhes contei a minha história. Eu lhes disse que falava em línguas. I speak in tongues. The guy- Eles me perguntaram quais línguas. E eu disse, línguas? Eu disse, língua do Espírito Santo. Ele escreveu tudo o que eu tinha dito e disse que me ligaria. Depois de 6 meses, eles me ligaram. Eles me pediram para ir fazer uma entrevista. Eles me entrevistaram, contei detalhes da minha história. Eu disse que acreditava em Jesus e como aconteceu comigo. E eles falaram que me dariam retorno sobre o resultado da entrevista. Depois de mais de 6 ou 8 meses, eles me ligaram dizendo que tinham me aceito como refugiado. E eles me deram um telefone e disseram para ligar para um número para ser informado para onde eu iria. Depois de um mês, eu liguei para o número e eles disseram: os Estados Unidos aceitaram seu caso e nós vamos te mandar para a América. E eu disse: nada mal, eu vou. Aleluia, aleluia. Hallelujah! Hallelujah! Deus é minha testemunha que eu não tinha nem uma identidade quando eu saí do Irã. Eu não tinha como voltar sem identidade e $300. E Deus me trouxe para a América depois de 2 anos. E tem pessoas que têm dinheiro, passaporte, tem tudo, e estão tentando vir para os Estados Unidos há 15 anos e não conseguiram. Sabe, Paulo disse à igreja de Coríntios: quando eu fui até vocês, não vim com filosofias humanas ou linguagem persuasiva de sabedoria do homem, mas eu vim com o poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. Quando falamos de Jesus, nós temos prova do que ele fez nas nossas vidas. Todos nós nessa sala experimentamos da sua bondade. Então, quando eu estava na Turquia, durante 2 anos, eu fui preso 5 vezes pelo governo turco. Você sabe por quê? Porque eu dei o Novo Testamento para as pessoas. Eu esqueci de dizer isso. O homem que me levou para a igreja não era um crente. Ele me disse que só foi à igreja para ver o que é o cristianismo. Ele me deu o meu primeiro Novo Testamento.
No momento que eu o encontrei, ele tinha um no seu bolso. Eu abri, ele me deu e perguntou: Você quer ver? E eu disse: Sim. Então eu abri a Bíblia e fui conferir se era a mesma. E vi os 4 evangelhos e eram os mesmos. E vi aquele cara de novo, Atos, Romanos e 1 Coríntios. Eles estavam lá. E eu fui à igreja e comecei distribuindo Bíblias para refugiados. Tem milhares de refugiados na Turquia. Eu distribuía Bíblias nas ruas e dizia: Jesus ama você, Jesus é o Senhor. E pessoas começaram a aceitar Jesus, foram para a igreja. A igreja era o melhor lugar, fazia o papel de um bar naquela cidade. O local onde as pessoas se encontravam para se alegrar, para ter esperança, e eles começaram a ir na igreja e nós dávamos Bíblias. E o governo turco me prendeu 5 vezes por fazer isso. De acordo com a Constituição, nós devíamos ser livres, mas quem liga para a Constituição porque é um governo islâmico? As pessoas nos atacavam. Um dia, porque nós estávamos derrubando as paredes e nós estávamos trabalhando, e um homem passou, perguntou a um rapaz curdo que estava conosco: O que vocês estão fazendo aqui? E nós tínhamos um rapaz novo que não falava muito turco, mas a palavra kilise é a mesma em persa ou em turco. E o rapaz disse: Kilise, nós estamos construindo kilise, igreja. E o homem foi e voltou com umas 100 pessoas e disse: Nós vamos te matar, explodir, destruir, se vocês fizerem isso. E sabe, a um quilômetro e meio de nós tinham bares, boates e ninguém importunava eles. Eles diziam que nós íamos corromper os filhos deles por adorar o Deus vivo. Então eles disseram: Nós vamos explodir, matar vocês se fizerem isso. A imprensa veio, o serviço secreto veio, as câmeras de TV estavam nos filmando, eles nos forçaram a fechar a igreja. Então, secretamente, nós mudamos a igreja para outra casa e continuamos adorando a Deus. Nós tínhamos famílias que tinham bebês em seus colos e caminhavam na neve quilômetros para chegar à igreja. Ninguém tinha carro lá. E quando eu vim para a América no avião, o Senhor me alertou: quando você chegar na América, cuidado. Quando eu estava na Turquia, eu fui preso 5 vezes. Eu fui ameaçado pelas pessoas, pelo governo. Mandavam a gente retroceder, nos amaldiçoavam, e Deus não me mandou ter cuidado. Ele não me alertou. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, ainda no avião, o Senhor me alertou: Filho, tenha cuidado quando você chegar na América. Não perca seu fogo, sua paixão. Eu não entendi quando ele me falou naquele momento. Eu não tinha entendido. Quando eu cheguei na América, eu fui a uma igreja e aí eu entendi o que ele estava me falando. Eu vi as pessoas chegando tarde, saindo cedo, tomavam um copo de café quando chegavam. Eles entram e saem sem paixão, e o cristianismo era só uma parte da vida, mas no Irã e na Turquia era tudo o que tínhamos. Nós não tínhamos ajuda do governo, não tínhamos planos de saúde, não tínhamos nada.
e tínhamos que depender de Deus. E Jesus era tudo o que tínhamos. E aqui as pessoas tinham carros, mas se estava nublado, as pessoas ficavam com medo da chuva e diziam: Não vou à igreja. Eu dizia: Como assim? Eu fui para Oklahoma e nos dias que estavam chovendo, as pessoas não iam para a igreja, só porque estava chovendo. E pessoas com bebês de colo caminhavam 8 ou 9 quilômetros na neve, só para ir à igreja adorar a Deus. E tinha a ameaça de ser preso, ser expulso do país, mas nós íamos e adorávamos Jesus. Quando nós fomos para a nova igreja, nós tínhamos que fechar as janelas. No verão era muito quente e no inverno era extremamente frio, porque estava alinhado com a Sibéria. E nós tínhamos que fechar as janelas e cobrir com plástico e com as cortinas, para que ninguém nos ouvisse. E nós tínhamos que adorar em voz baixa, para que as vozes não fossem escutadas fora da casa. Quando algum membro da igreja queria alugar uma casa, perguntavam se eles eram cristãos ou muçulmanos. E se falasse que cristão, eles não alugavam a casa. Era difícil dessa maneira. E as pessoas amavam o Senhor de todo o seu coração. Nós louvamos, adorávamos e agradecíamos a Deus todos os dias. Tínhamos cultos de oração, jejuando e orando, cheios do fogo de Deus. E eu vim aqui e tinham pessoas negando Deus, atuando contra Deus. Esses grupos humanitários, como vocês chamam, organizações humanitárias como a CRU, União Americana pelas Liberdades Civis, atuam contra Deus. Elas tentam tirar a cruz das ruas. Sabe o que vocês devem dizer a eles quando falam que não há Deus? Diga que eles expulsaram de todos os lugares, das escolas, forças armadas, de todos os locais públicos. Mas ele está no Irã, trabalhando lá. Aleluia. Ele está trabalhando no Irã. Ele está salvando pessoas. Ele está vivo. He's saving people. He's alive. Se eles pedirem uma prova de que Deus é real, fale para eles virem falar comigo. Temos que manter o fogo, a adoração a Deus, o louvor, continuar servindo a Ele. A América é o lugar mais perigoso para a fé, para ser cristão. Fisicamente é seguro, mas espiritualmente é o local mais perigoso. Porque você tem todo esse conforto. Quando você está doente, liga para a emergência médica, você vai para o hospital, você tem plano de saúde, você tem seguro. Se você não tem comida, você procura uma igreja, o governo, etc. Mas quando você está no Irã, Turquia ou outros desses países, você tem que depender de Deus. Você tem que se ajoelhar e orar, buscar a face de Deus, buscar a direção de Deus. Porque você pode morrer se não fizer isso. Amém? Vocês vivem no melhor país do mundo. Mas seria bom se vocês vivessem no melhor lugar do mundo para viver para Deus. Para viver em santidade, ir em reuniões de oração. Quando eu vim na igreja do pastor Joy, porque eu estive em várias igrejas e elas estão mortas. As igrejas estão mortas, elas têm 1 hora de culto.
10 minutos de louvor, 10 minutos de anúncios, 50 minutos de palavra e vão para casa. 1 hora. Os seminários ensinam isso. Não demore muito, não louvem muito, não ministrem muito tempo. Eles vão ao cinema e gastam 5 horas nisso. Quando lança um novo iPhone, as pessoas ficam 24 horas numa fila para comprar um iPhone, que eles podiam comprar na semana que vem ou na outra. O problema não é as pessoas ficarem cansadas. O problema é que as pessoas são carnais. E a igreja é cheia dessas pessoas. E a igreja colhe isso e faz coisas de acordo com o que as pessoas querem. É hora de louvar e adorar Jesus. Eu tenho uma igreja online e nos sábados pela manhã nós começamos às 10h30. E algumas vezes nós acabamos às 14 ou 15 horas. Pessoas fazendo perguntas e oramos, cantamos, porque tudo que eles têm é Jesus. Aqui você tem que implorar as pessoas para virem para a igreja. Depois de 2 anos na América, eu fui para Tulsa, no estado de Oklahoma. Deus milagrosamente me levou até lá. Quando eu cheguei em Oklahoma, eu fiquei com uma pessoa que conheci há 9 dias. Então, uma senhora da igreja que estava frequentando ganhou uma casa da mãe e ela saiu do apartamento onde ela estava. Mas o contrato de aluguel ainda não tinha acabado e eu fui para o apartamento e continuei pagando o aluguel. E uma igreja ouviu minha história de alguma maneira. E eles me pediram se eu podia ir até lá e compartilhar com eles. Então eu fui até a igreja, contei minha história, contei sobre a cura da minha mãe. Eles não acreditavam muito em cura. Então eles trouxeram uma mulher até mim e disseram que ela tinha câncer de mama. E perguntaram se eu podia orar por ela. Eu disse que sim, eu oraria por ela. Eu impus minhas mãos nela e orei. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse câncer e ordeno que saia e nunca mais volte. Acredite e receba em nome de Jesus. Amém? Ela não sentiu nada e eu não senti nada. O culto terminou. Na semana seguinte, eles me mandaram um e-mail dizendo que a mulher ficou curada do câncer. Ela foi ao médico e não havia rastro do câncer. Aleluia. E a igreja me perguntou: o que você quer fazer da sua vida? E eu disse que queria ir para a escola bíblica. E alguém me levou para a escola bíblica. Eu tive um sonho na Turquia, de que estava numa escola bíblica com centenas, milhares de estudantes. Eu fui lá e o Senhor me disse que era a escola que eu deveria fazer. E a igreja que eu contei o testemunho pagou o meu estudo. Você vê como Deus provê? Quando eu vim para a América, eu não trouxe nada. Eu deixei tudo que eu tinha para os refugiados. Todas as minhas roupas, tudo o que eu tinha. Eu só tinha trazido em torno de $100 no bolso. Eu entrei nos Estados Unidos com $100 no bolso. Eu tive que comprar uma passagem no aeroporto de Dallas que custou $75. Então eu tinha $25 quando eu cheguei em Tulsa. Com $25 e bem-vindo à América. Mas Deus tem sido fiel comigo. Deus tem me abençoado. God has blessed me, and God is so E faithful, and Deus He é will be tão faithful. fiel e Ele And He will continuará. E Ele continuará sendo fiel. Ele vai concluir a boa obra que Ele começou em mim. Amém?
Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus verdadeiro a quem servimos. Deus tem alcançado os muçulmanos. Eles estão vendo Jesus em sonhos, em visões. Ele aparece para as pessoas. Aleluias para Jesus, aleluias. Eu não era ninguém. Eu ainda não sou alguém, mas pela graça de Deus. A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, para que ele seja glorificado nelas. E eu sou uma dessas coisas. E Deus está me usando para alcançar muçulmanos. Nesse momento, a minha visão é ter um canal de TV por satélite 24 horas, todos os dias da semana, para que eu possa transmitir que Jesus é o Senhor para os países muçulmanos. Existe uma estatística que mostra que nos últimos 6 ou 7 anos, mais de 5 milhões de pessoas se converterão ao cristianismo no Irã. Mas eles não têm uma Bíblia, não têm acesso a uma igreja. Vocês não têm ideia de como é não poder ir a uma igreja no Irã. Tem uma igreja no Irã que as pessoas fazem fila na porta, mas a igreja manda eles ir embora, porque eles não podem deixar entrar quem fala persa. Tem uma igreja católica, era uma igreja armena, porque eles nasceram em lares cristãos. Eles deixam eles terem uma igreja, mas sob controle. Quando muçulmanos chegam para ir para a igreja, ou ex-muçulmanos, eles mandam eles embora. E a igreja tem que dar para o governo todos os nomes das pessoas que vão à igreja, suas identidades, nomes. É um privilégio tão grande poder ir à igreja, adorar a Deus e louvá-lo. Hallelujah. Aleluia, vocês têm introdutores, vocês têm bancos confortáveis, têm água, café, é tudo maravilhoso. Vocês têm bons pregadores, bons professores de escola bíblica, tão maravilhoso. Deus abençoe esse país. Eu oro pela América toda manhã e digo: Senhor, continue abençoando esse país. Proteja este país do mal, do ateísmo, do socialismo, do comunismo, do Islã. O inimigo quer tomar conta desse país, porque a América tem enviado missionários e sustentado missionários nos últimos 100 anos ou mais. E Satanás quer destruir esse país, porque se ele conseguir fazer isso, as missões serão interrompidas. A TV através da qual eu fui salvo é paga pelo povo americano, com fundos americanos. Se a América for quebrada, então o evangelho ficará limitado. E Deus quer nos usar, Deus quer abençoar esta nação. Eu lembro quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra e Abraão começou a interceder dizendo: Senhor, destruirá essa cidade se houver justos nela? E Deus diz: se eu achar 50 justos lá, eu vou poupá-la. 45, 40, foi até 10, e não haviam 10 justos naquele lugar. Mas Deus abençoa a América por causa de vocês, pelo bem da igreja. Deus está abençoando este país, mas é limitado, nós precisamos de um despertar. Se a igreja dormir, Deus não terá motivo, nada para impedir que o diabo destrua esse país. Deus quer te despertar para pregar o evangelho. Em todo lugar que eu vou, eu prego o evangelho. Quando eu cheguei na América, eu fui no Walmart e vi Bíblias lá. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu via Bíblias empilhadas, uma em cima das outras.
Eu olhava para ver se realmente era uma Bíblia. Eu vi Bíblias no Walmart. No Irã, eu procurei uma Bíblia por 3 meses e não consegui achar uma. E as pessoas passavam por elas e compravam revistas e outras coisas. Não olhavam para a Bíblia. Aleluia, Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor. Uma coisa que eu peço é que me mantenham em suas orações, para que as portas se abram para esse canal de TV, porque isso abençoará milhões de pessoas. As coisas que eu compartilhei com vocês, eu não fiz para colocar condenação em vocês ou fazê-los sentirem culpados, mas é um chamado para despertar. E a maioria dos cristãos americanos não tem um exemplo para seguir, de se ajoelhar e orar, e por isso não fazem. Eu vi a foto de George Washington ali de joelhos orando na neve. Foi como esse país se formou, baseado em princípios bíblicos. Povo de Deus que se ajoelhavam, oravam e intercediam. No primeiro congresso dos Estados Unidos, as pessoas oravam por horas. E há 2 semanas eu vi levarem um muçulmano para a oração de abertura do congresso. Estão pedindo a um falso Deus por direção. É por isso que vocês precisam orar. Sabe quanto eu orei pelas eleições passadas? Quase 8 meses. Eu orei, Pai, em nome de Jesus, dê favor às pessoas que são de Deus, que querem servir. Pai, dê-lhes favor, ajude-os a serem eleitos e remova do poder os orgulhosos, os que te rejeitam. E Deus fez isso logo depois das eleições. 4 estados derrubaram o casamento gay. Eles disseram que o governo federal não pode dizer para os estados qual é a definição de casamento. Oração funciona. Oração funciona. A Bíblia diz: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Orem. Eu estava tão feliz quando eu vim numa reunião de oração pela manhã, um dia desses. Eu vi o pastor Joey com outras pessoas orando e intercedendo. Eu fiquei tão feliz, eu estava tão feliz. Eu disse: louvado seja Deus que há uma igreja que ora. Vocês sabiam que a maioria das igrejas estão fechadas hoje em dia? Quando eu estava procurando um prédio para a nossa igreja no Vale São Fernando, eu procurei por 3 meses, mas as igrejas não deixavam nós usarmos o espaço delas. Você quer saber por quê? Uma delas nos disse que tínhamos que pagar $1.200 para podermos usar o espaço da igreja uma vez por semana. $1.200. Eu disse: você acha isso aqui é um negócio? Nós temos 20 pessoas que vieram adorar a Deus. Vocês deveriam nos dar suporte e nos apoiar. E disse: louvado seja Deus. E você abriu um negócio aqui pedindo $1.200 para uma igreja ser usada por um lugar que na verdade nem é seu. E eu fui de igreja em igreja, eu fui a outra igreja pedir se podia usar o seu espaço. Eles disseram que investigariam quem eu era, eles buscaram meus antecedentes. Eles perguntaram qual escola eu frequentei, eu disse. E eles me perguntaram se eu acreditava em falar em línguas, eu disse sim. Eles disseram: isso é demoniado? Eu disse: não, vocês são demoníacos. Eu compartilhei com eles meu testemunho que Jesus me encheu com o Espírito Santo. E eles disseram que essas coisas aconteceram muito tempo atrás. Eu falei: que verso diz isso? Que verso na Bíblia? E eles trouxeram um livro que um homem escreveu que dizia que o irmão Reagan era um falso profeta. Eu tinha minha Bíblia, ele tinha um livro desse homem.
E ele disse, esse livro diz. E eu falei, esqueça esse livro. O que a Bíblia diz? Existe um versículo na Bíblia. Eu falei, você está se referindo a 1 Coríntios 13:8, que diz, havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, que havendo línguas e profecias vão falhar, mas que o amor dura para sempre. Eu disse, esse verso fala sobre o amor, que um dia, quando formos para o céu, But we're just talking about love. That one day we don't need tongues anymore. When we go to não precisaremos mais de línguas, de profecias, e diz que o conhecimento passará. E eu perguntei a ele, o conhecimento desapareceu? Tanto natural como de maneira sobrenatural? E ele se calou. Mas ele não nos deixou usar suas instalações. Então você vê que a igreja se tornou apóstata. Mas o Filho de Deus venceu Satanás. Nós temos que despertar e orar, louvar a Deus e servi-lo. E ir ao Walmart, compartilhar o Evangelho com as pessoas. no, show Joshua the people. See something come from there? Desde que vim para a América, eu compartilho meu testemunho. Vou ao mercado, as pessoas na fila, eu falo como você diz, com a caixa sobre Jesus. Eu levo pessoas ao Senhor, as pessoas atrás de nós, e eu segurando a mão da caixa e orando com ela, para entregar seu coração a Jesus. Garçons e garçonetes nos restaurantes falando sobre Jesus. Você nunca sabe? Compartilhe. Entenda, o homem da TV não sabia que ele estava mudando a minha vida, compartilhando o Evangelho. Ele não sabia. Talvez você nunca saiba que o que você fala de Jesus para uma pessoa, como pode mudar a vida dela. Talvez você nunca saiba, mas um dia você irá para o céu e verá pessoas chegando até você e dizendo: você talvez não me conheça, mas eu vi você pregando naquele mercado. Eu ouvi você falar de Jesus, você me deu um caminho. Faça isso. Se cada um de nós fizer a nossa parte, eu prometo a vocês que nós podemos pregar o Evangelho. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por terem me recebido. Deus os abençoe.